Olá a todos, meu nome é Leonardo Ruivo e eu vou ser o professor responsável pela disciplina de oficina de ensino de filosofia, né? Vou começar fazendo uma breve apresentação pessoal, depois fazer uma apresentação geral, bastante geral dos tópicos, né, que nós vamos traçar ao longo da disciplina. E aí, então, depois nós vamos começar a entrar em questões mais específicas para a nossa aula de hoje. Eu terminei meu doutorado recentemente, no final de abril, na Universidade, na PUC de Porto Alegre, e a minha área de atuação, minha área central, é a área de epistemologia ou teoria do conhecimento, né? Para aqueles de vocês que não tiveram contato ainda com essa área, né, de modo bastante básico e sucinto, né, a discussão sobre epistemologia ou teoria do conhecimento versa sobre problemas relativos ao conhecimento. O que é o conhecimento, quais são as condições pelas quais nós podemos dizer que alguém sabe alguma coisa, né, e discussões que estejam, né, em torno desse problema, né, desse problema de definir, né, o conhecimento. Importante dizer também que talvez a minha trajetória ela possa ser interessante de notar aqui, porque eu não, ao longo da minha carreira eu não constituí uma carreira eminentemente acadêmica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que assim que eu terminei a licenciatura do curso de filosofia, eu fui dar aula, né? E foram um total de 3 anos como professor da educação básica, nas quais eu atuei principalmente no ensino médio, mas tive pelo menos um ano, né, com atuação no ensino fundamental, né? Eu trago isso basicamente para já começar a tematizar, né, como é que eu idealizo, né, como é que eu estou idealizando essa disciplina e o nosso trabalho, né? Ela vai ser uma disciplina que ela vai ter esse traço, né, que eu acho que é um traço fundamental para todo e qualquer professor licenciado em filosofia, né, que é a importância da leitura. Isso é uma característica fundamental, isso é algo que marca toda a disciplina de filosofia. Na verdade, como nós vamos ver, vou trazer isso com mais detalhe a seguir, né? Mas essa é uma das características fundamentais, assim. Mas a disciplina de oficina de ensino de filosofia, e eu acho que o trabalho com o ensino de filosofia, ele difere um pouco do trabalho acadêmico, como nós vamos ver, né? Que é essa importância da prática, né? E isso é um ponto que eu vou estar seguidamente trazendo aqui, que é exatamente esse caráter prático que tem a ideia de discutir o ensino de filosofia, né? Boa parte das discussões que tem hoje no mercado, né, e aí que estão nas literaturas, nas discussões sobre ensino de filosofia, elas são bastante voltadas para discussões teóricas, né? E um dos meus pontos aqui foi exatamente tentando me recordar como foi a primeira vez assim, que eu entrei numa sala de aula como professor, né? E aí então eu tive que me deparar com a seguinte situação. Bom, eu tenho uma formação teórica muito boa, que me torna capaz para lecionar para esses jovens, esses adolescentes, né? Mas efetivamente, né, como é que eu faço essa transposição, né? E aí então é esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento que diz respeito à prática no sentido de aplicação desse quadro teórico que é a filosofia, né? É interessante notar também que essa disciplina ela leva no seu nome essa ideia de oficina, né? E essa ideia de oficina, de modo bastante amplo, né? Uma oficina é que envolve uma determinada produção, envolve um determinado produto, né? E é isso que a gente vai estar fazendo aqui, de certo modo, né? A gente vai estar trabalhando, né, de modo como eu gostaria, assim, idealmente a proposta da disciplina vai ser essa, que a gente consiga desenvolver um trabalho bastante prático sobre o ensino de filosofia, né?
Em relação à disciplina, assim, em geral, eu gostaria de falar bem rapidamente assim, alguns tópicos que nós vamos estar trabalhando, né, e que talvez fique um pouco mais claro essa ideia de prática que eu estou querendo trazer aqui. Assim, porque vocês já devem saber, já passaram por várias disciplinas do curso, né? Então já estão bastante cientes do nível de abstração e do nível de teoria, né, que envolve a atividade, a prática filosófica, né? Mas aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai estar envolvido com questões e problemas que eles têm uma ordem mais prática, né? Um dos problemas, por exemplo, que a gente vai estar trabalhando é essa ideia de qual é a relação entre escola e conhecimento, né? O que é a instituição escola, né? Para que ela vem, né? Qual é a finalidade dela, né? Um dos pontos, né, que a gente vai estar vendo, que são apresentados nos documentos, né, é que exatamente a escola ela é um espaço, né, de conhecimento, assim como as instituições de ensino em geral, né? Mas, bom, e nesse sentido, qual é o papel da filosofia aí? Né? Essa é uma das discussões que a gente vai fazer aqui e que elas são bem importantes para, inclusive, começar a traçar um determinado perfil do tipo de professores que vocês vão ser, né? Se vocês me permitem um parênteses aqui, antes de eu voltar aos pontos, né, que a gente vai estar trabalhando. Essa disciplina, eu diria, quando eu cursei a licenciatura, eu não tive uma disciplina dessa natureza, né? Nós tínhamos basicamente as disciplinas de psicologia da educação para entender funcionamento cognitivo de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, né? Tínhamos a disciplina de didática, tínhamos a disciplina para ter contato com as leis e nós éramos jogados para as práticas de ensino, assim, né? E isso criava uma situação muito ruim, porque várias pessoas, né, se encontravam na difícil situação de, bom, eu tenho uma ótima bagagem teórica, mas enfim, né, como é que eu penso, né, essa transposição, essa passagem, né, para essas pessoas que não são iniciadas, que talvez nem tenham um interesse acadêmico, né, talvez nem tenham um interesse acadêmico em filosofia e talvez nem tenham um interesse acadêmico em geral, assim, né? Então, bom, qual o papel da filosofia na escola, assim, né? O que a gente pode pensar sobre o ensino de filosofia? E nesse sentido que eu vejo essa disciplina aqui, e tomo ela com bastante responsabilidade, porque eu acho que ela é fundamental, porque ela começa a marcar, né, a espinha dorsal desse curso, né, um curso de licenciatura, né, de licenciatura em filosofia. Então, esse é um dos primeiros contatos que vocês vão estar tendo com essa ideia de discussão, assim, ó, o ensino de filosofia, né, o que é, né, quais são os problemas e as discussões. Então, fechando esse parênteses, né, que se relaciona com essa ideia da filosofia, o lugar da filosofia na escola, a gente vai ter outras discussões, como por exemplo, o que é uma avaliação em filosofia, né? O que se quer, o que a gente está querendo avaliar quando a gente avalia um estudante né, de ensino médio ali de uma disciplina de filosofia. O que se quer com isso, né? Nós vamos ter também discussões, e essa discussão na verdade vai perpassar todo o nosso curso aqui, que é sobre escrita filosófica ou metodologia filosófica, né? Que é bom, a filosofia ela basicamente se dá através dos textos, né? Da ideia de leitura, assim. Hoje nós ainda podemos ter uma certa ideia um pouco mais, poderia assim dizer, expandida do que é um texto e do que é uma leitura de um texto, né? Mas ainda assim a ideia da escrita filosófica, né? A ideia da produção textual clássica, ela é ainda assim a ideia predominante, assim, quando a gente está pensando no ensino de filosofia, né? Então a gente vai em vários momentos pontuar isso, mas vai ter um momento específico para a gente entrar nessa discussão com um pouco mais de vigor, né? Outras discussões que elas são bastante importantes é sobre a natureza da filosofia, né? A gente vai voltar a isso um pouco mais adiante, ainda na aula de hoje, né? Mas é importante notar uma seguinte questão, né, que eu já vou começar a adiantar. Outras disciplinas, como a física, a matemática, a sociologia, elas parecem não se preocupar, né, em
se autodefinir. Essa não parece ser uma preocupação muito grande. E isso que a gente vai ver que a ideia do que é filosofia já é em si um problema filosófico. E isso é algo que, bom, como é que a gente vai lidar com isso? Existem filosofias, existe só uma filosofia, o que é isso e como é que isso vai se relacionar com o ensino. Isso é um ponto que ele é bastante importante, e que esse é uma das temáticas centrais, das discussões sobre ensino de filosofia. Um outro ponto que ele é bem importante é a ideia de interdisciplinaridade. É a ideia de que, bom, a filosofia, historicamente, ela é considerada por alguns como a mãe de todas as disciplinas, a mãe de todos os conhecimentos, ou a fundação de todos os conhecimentos. Então, ela tem a capacidade de dialogar com todos os conhecimentos. Mas, bom, como é que se dá esse diálogo? Então, nessas discussões sobre interdisciplinaridade, a gente vai focar de modo sistemático nesse problema. E um último problema que é bem importante, que é a ideia que eu vou estar chamando aqui de dissidências filosóficas, que é a ideia de que, bom, a filosofia ela é algo bem mais amplo do que a filosofia praticada no Ocidente. Nós temos a ideia de filosofia africana, de filosofia não ocidental, e discussões similares que são bem importantes para a gente que está trabalhando com uma disciplina de filosofia na educação básica. Então, uma das coisas que nós tínhamos visto é que essa disciplina ela é feita para pensar o ensino de filosofia. E tem um certo convite assim, que eu gostaria de fazer para vocês, que serão futuros professores e professoras dessa matéria. Assim, que é o seguinte, é importante que vocês já comecem desde já, se já não estavam fazendo isso antes, assim, a moldar o olhar de vocês. O que eu vou chamar aqui de uma ideia de uma metapercepção. O que seria isso? A consciência, vocês tomarem consciência do que ocorre em uma aula de filosofia. Então, tem uma série de perguntas assim, que é muito legal assim, que vocês pensem olhando para os professores de vocês, pensem se recordando de outras experiências de ensino que vocês tiveram, para conseguir, a partir daí, ir amadurecendo o perfil de vocês, o perfil de vocês como professor. É importante notar que cada professor ele tem um determinado estilo, tem uma determinada didática, consegue dialogar com mais alunos, com menos alunos, ser mais simpático, ser menos simpático, ser mais exigente, menos exigente. Então, existem inúmeros perfis de professores, assim como existem inúmeros tipos de profissional. E a questão aqui, que eu começo a trazer para vocês, é um pouco isso, assim, bom, tomar uma percepção do que é um professor de filosofia, o que é uma aula de filosofia. Então, uma pergunta assim, bom, como é que um professor ele constrói uma aula? É legal, eu acho bem interessante vocês notarem, atentarem para uma determinada aula e tentarem fazer esse exercício assim, de percepção, de metapercepção. Por quê? Porque não é uma percepção imediata sobre o que está acontecendo, uma percepção de uma segunda ordem, E é uma certa consciência daquilo que está acontecendo. Assim, Então, bom, como é que esse professor ele construiu a aula? Em geral, uma aula é um trajeto de um ponto A a um ponto B. Como é que ele traçou esse trajeto? Ele poderia ter traçado de modo diferente ou não? Outra pergunta interessante é, bom, cada aula é como se fosse um determinado pedaço desse caminho que vai sendo trilhado. Assim. Então também é legal pensar, olha, um determinado curso, como é que esse curso foi pensado? Quais são os pedaços para que se conseguisse sair do ponto A até o ponto B, por exemplo, ir de um assunto X a um assunto Y, ou construir um determinado tema. Então, essa construção do curso ela é interessante. Outras perguntas também são bem significativas para você, que vocês já podem ir se fazendo. Como uma determinada disciplina ela é preparada no seu todo, quando um professor pensa num determinado público, ele está pensando num público geral, ele está pensando num público iniciado, está pensando num público de não iniciados, naquilo. E isso é uma das coisas importantes de
qualquer professor tem em mente, exatamente para poder calibrar a sua linguagem, né? Saber se ele pode adotar uma linguagem mais técnica ou menos técnica, né? É interessante notar também, né, que uma aula de filosofia, né, um curso de filosofia e uma aula de filosofia é essa ideia, né, a gente pode fazer essa analogia com trilhar um caminho, né? Então é legal notar algumas coisas, assim como, por exemplo, algumas aulas ou alguns cursos, eles podem ser focados em um determinado problema filosófico, né? Ou seja, bom, vamos trabalhar, por exemplo, com a definição do conhecimento, né? Como se define conhecimento, ou então do problema da existência de Deus, ou então a natureza do dever, né? Esses são exatamente problemas filosóficos do qual um professor pode focar uma aula ou até mesmo um curso, né? Por outro lado, um encontro de filosofia, né, ele pode ser uma aula, um curso, ele pode ser focado em um determinado tema, né? E a gente tem determinadas grandes áreas da filosofia, né, como por exemplo a lógica, a estética, a ética, a epistemologia, a ontologia ou metafísica, né? Então, né, a gente pode pensar também em um determinado curso ou uma determinada aula que ela é voltada, né, para uma dessas grandes áreas, assim. Por outro lado, alguns professores eles preferem trabalhar de um modo mais histórico, né? Por exemplo, trabalhando com um período da história da filosofia. Por exemplo, história da filosofia moderna, história da filosofia medieval, história da filosofia contemporânea, né? Ou então, os professores, outros cursos, eles são voltados exatamente para um determinado autor. Em geral, esses cursos eles são lecionados no ensino superior, né? Um curso sobre Kant, curso sobre Hegel, um curso sobre Descartes, né? Exatamente para entrar nos meandros da escrita desse autor, dos problemas que esse autor se envolveu ao longo de sua vida e tudo mais, né? Outras coisas que são bem legais, assim, de vocês também atentarem, né, são as ideias de quais são os materiais que podem compor uma aula de filosofia, né? Tradicionalmente, nas universidades, é o texto, né? Isso eu diria que é a aula mais tradicional, assim. Mas outros materiais podem compor uma aula, né? Hoje em dia já se fala em determinados filmes, né? Na ideia de o filme quase como uma tese filosófica ou um objeto que a gente possa extrair determinadas conclusões filosóficas ou então mesmo, né, ver num determinado filme um problema filosófico, né? Isso, algumas pessoas trabalham com isso, hoje em dia a gente já tem bibliografia que tematiza isso e que aceita isso, né? Ou também tem outras, né, que trabalham exatamente com peças de teatro, materiais da literatura, a poesia, né, ou a prosa, né? Ou seja, uma aula de filosofia, particularmente uma aula de filosofia no ensino médio, ela pode ser muito mais do que o texto estrito de filosofia, né? Daí ela pode ser um composto dessas várias coisas, assim. E, por outro lado, né, é legal assim, pensar na seguinte pergunta, né? A gente já começar aí nos afiando a nossa mente, assim, para a seguinte pergunta: o que faz de um determinado curso um curso de filosofia? O que faz de uma determinada aula uma aula de filosofia, né? São os materiais que são trazidos, são umas perguntas que são feitas, são os autores, né? Qual seria a essência, né, por assim dizer, né, de um curso de filosofia, de uma aula de filosofia, né? Essa é uma pergunta que a gente vai voltar a ela inúmeras vezes, assim. Um dos objetivos que eu trago aqui e compartilho com vocês é que, bom, eu tenho determinadas respostas para isso que eu construí, né, ao longo da minha carreira, assim. E nesse sentido eu vou tentar falar sobre elas o menos possível, assim, porque eu acho importante para a constituição de um professor de filosofia que ele consiga construir o seu perfil, né? Então, por isso, apesar das minhas preferências filosóficas, assim, eu vou tentar ser o mais abrangente possível ao longo desse curso, né? Tentando pontuar para que vocês tenham uma visão do horizonte, né? E a partir dessa visão do horizonte possam escolher qual o melhor caminho trilhar, né?
em um texto, né, publicado num blog que eu vou passar para vocês depois, um blog chamado Crítica na Rede, um blog excelente, assim, ele tem vários materiais para iniciar, né, e iniciar pessoas na filosofia e auxiliar professores que vão trabalhar no ensino médio, né. Tem um determinado texto que eu trouxe aqui uns trechos dele, que o texto se chama o seguinte: como não começar uma aula, né? E a pergunta que o autor se põe, o Aires de Almeida, né, é exatamente, olha, eu vou começar a lecionar, né, filosofia para quem nunca ouviu falar de filosofia, né? E bom, isso já gera um monte de expectativas, né? Isso já gera um monte de expectativas no professor e nos alunos, assim. E o Aires, de acordo com a experiência dele, traz algumas coisas do que não fazer, assim. E eu acho essas dicas bem importantes, dado a experiência que ele tem, o trabalho que ele desempenha como professor de filosofia e a experiência que eu tive também, né? Então, assim, algumas dicas do que não fazer. A primeira delas, segundo o Aires, né, seria gastar muito tempo falando na importância da filosofia. O Aires se coloca assim, tá, mas por que a gente da filosofia acha que a gente precisa justificar a existência da disciplina da filosofia? A gente sabe que, bom, enfim, hoje em dia nós temos problemas de nível nacional, inclusive, né, sobre a permanência ou não da filosofia nos currículos escolares, mas ainda assim, né, é importante saber o lugar dessas discussões, né? Uma coisa é começar uma aula com essa discussão e outra coisa é, bom, colocar esse tema em pauta em um determinado momento da aula, né? Então, esse é o ponto assim, que o Aires está colocando, assim, olha, ficar falando sobre o valor da filosofia e a importância da disciplina de filosofia para estudantes do ensino médio no primeiro dia de aula não é uma boa estratégia, né? Ou então também, né, ficar fazendo grandes elogios da disciplina também não parece ser interessante, né? E ele aponta algumas razões, né, para isso. Olha, os estudantes eles nem têm capacidade de avaliar aquilo que lhes está sendo dito, né? Aparece que ao fim e ao cabo a única coisa que vai restar para os estudantes é simplesmente anotar e se fiar na palavra do professor, né? De um modo que para eles é muito pouco produtivo, né, do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento deles, né? Nesse sentido ele fala, olha, talvez entrar em discussões propriamente filosóficas no primeiro dia seja muito mais interessante do que começar definindo o que é a filosofia, né, ou falando sobre a importância da filosofia, né? Ele inclusive finaliza esse texto com um trecho que eu trago, né, que os estudantes eles não gostam de ficar conversando sobre o que é filosofia, mas eles gostam da própria discussão filosófica. Uma distinção que eu acho também bastante importante para nós termos em mente aqui são basicamente entre três áreas diferentes, né? Uma é a filosofia, né? A outra é a filosofia da educação e a outra é o ensino de filosofia. É claro que essas três áreas do conhecimento ou disciplinas, elas guardam uma relação entre si, né? Por exemplo, no próprio nome a gente pode ver, né? Filosofia está presente, né? A palavra filosofia está presente nessas três áreas, né? E claro que a filosofia como um corpo de conhecimento ela é muito mais ampla do que a filosofia da educação e que o ensino de filosofia. Mas é importante a gente ter em mente essa distinção, né? Leonardo Porto, no livro dele sobre filosofia da educação, que eu recomendo, né, ele aponta que, olha, o texto que marca a discussão sobre filosofia da educação é a República do Platão. É um texto clássico que, ao mesmo tempo, é um texto de política e com traços de epistemologia, assim. Então, ou seja, discussão sobre conhecimento, a natureza do conhecimento, né, o papel que o conhecimento desempenha, né, na vida da cidade, na vida da república que Platão idealiza, né. Então, é interessante a gente notar que, olha, uma discussão é uma discussão geral sobre o que é educação, né? O que é educação? Básica, de modo assim, ó, grosso modo, assim, simplificado, sem entrar nos detalhes e também nas dificuldades dessa tese, mas eu diria que uma tese que é relativamente bem aceita, que a ideia é que a educação ela é basicamente um processo de transmissão de conhecimento, né? Transmissão em alguma medida, inclusive construção de conhecimento, né?
E nisso ela guarda esses aspectos, né, que são propriamente epistemológicos, já que a gente está falando de conhecimento, mas também está se falando de aspectos políticos, né, que é, por exemplo, olha, qual o tipo de conhecimento que vai ser privilegiado, né? Então, a discussão sobre filosofia da educação versa exatamente um pensamento filosófico sobre esses processos de transmissão de conhecimento, né? Por outro lado, a discussão sobre ensino de filosofia, ela é uma discussão bem mais específica, né? Ela é uma discussão bem mais prática também, porque do que a gente está falando de ensino de filosofia? A gente está falando dessa transmissão de conhecimento, né? Mas de um tipo muito particular de conhecimento, né? O conhecimento que é produzido, né, na área da filosofia e como a gente transmite ele, né? Isso gera uma tensão, né? Isso gera uma certa tensão, que a gente pode ver, uma tensão muito clara, né? Que, olha, para eu ensinar alguém a nadar, por exemplo, né, parece que os melhores professores de natação são aqueles que são bons nadadores, né? E assim por diante, né? Bons professores de física são bons físicos, né? E nesse sentido, parece que a gente precisa saber o que é a filosofia antes, né, de ensinar a filosofia propriamente. Assim. Só que isso, do meu ponto de vista, gera um excesso de teorização que várias vezes ele é contraproducente, né? Muitos textos sobre ensino de filosofia vocês podem procurar no Google ou então nas boas bibliotecas, né? E vocês vão ver que exatamente existe um nível de abstração muito grande na discussão sobre o que é filosofia ou tentar determinar a natureza do ensino, a natureza da filosofia, desculpem, né? Para então poder se começar a falar sobre o ensino de filosofia. Por que eu acho que isso é contraproducente, particularmente no estado onde nós nos encontramos agora, né? No início de uma disciplina sobre ensino de filosofia, né? Porque esse excesso de abstração ele é ruim. Por quê? Porque ele gera algo parecido com aquilo que a gente estava vendo, né, antes que o Aires estava falando. Assim, olha, parece que se nós nos debatermos com determinados problemas filosóficos, né, ou com determinados problemas do ensino de filosofia, a gente ganha muito mais do que perder bastante tempo discutindo o que é a filosofia, né? É claro que a gente vai precisar fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse curso ele poderia ser um curso que basicamente discute só o que é a filosofia, né? E várias pessoas fazem isso, né? Vão discutir ensino de filosofia para, na verdade, discutir o que é a filosofia, né? Mas não é isso que a gente quer aqui, não é isso que a gente vai fazer, né? Mas é importante a gente notar que existe essa tensão e por que essa tensão existe, né? Não só por fato da existência, mas também, né, para as razões pelas quais isso existe, né? Um outro problema, que é um problema clássico dentro do ensino de filosofia, e esse também eu acho que é um problema bastante debatido, que é, o que é o ensino de filosofia, né? E aí muitos vão também se colocar, né? O que é a filosofia, né? Bom, a filosofia é a história da filosofia, a filosofia são os problemas filosóficos, ou a filosofia são os temas filosóficos, né? Por temas entendendo ética, estética, política, teoria do conhecimento ou epistemologia, né? Então, assim, e qual o lugar, né, que a história da filosofia coloca, assim? No Brasil, nós temos uma tradição bastante grande da ideia do papel da história da filosofia, né? De centrar os nossos cursos e boa parte da nossa formação na história da filosofia. Em geral, os cursos de graduação, eles já iniciam, né, com aquelas disciplinas de filosofia antiga, depois filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Exatamente, né, seguindo os períodos históricos, assim. Mas é importante notar algumas coisas nessa estratégia, inclusive, né, e nessa discussão, né? Uma delas é que, olha, existe uma diferença bem grande entre o ensino, né, ou discussões de filosofia no ensino superior e discussões de filosofia na educação básica, no ensino médio, né? E nesse sentido, qual é a estratégia que se torna mais interessante, né? Bom, muitos de vocês
podem preferir uma estratégia mais histórica, né? Então, bom, no primeiro ano eu começo com a discussão do mito à razão, passo pela filosofia antiga e entro um pouquinho na filosofia medieval. Segundo ano, filosofia moderna, né? Pega mais um pouco da filosofia medieval, pega a filosofia moderna, alguns temas de filosofia contemporânea, e no terceiro ano se foca essencialmente na filosofia contemporânea. Assim. Essa é uma estratégia possível, né? Mas, enfim, como todas as estratégias, ela tem problemas. Né? Ela tem uma série de problemas, assim. Alguns desses problemas dizem respeito exatamente a saber, né? Tipo, o que é... qual é a diferença entre a história da filosofia, né, e a história e a filosofia? Né? Que é basicamente essa tensão, assim, ou dito de outro modo, né? Como é que a gente diferencia uma história da filosofia que seja filosófica e uma história da filosofia que não seja filosófica? Né? Num dos livros que a gente vai trabalhar, que é o Metodologia Filosófica, do Fouchard e de Wunenburger, né, eles discutem isso. Né, eles discutem, olha, quais são as condições para que uma história da filosofia seja filosófica. Né? E aí, então, eles tentam trazer algumas ideias intuitivas, né, que, olha, uma história da filosofia ela não pode ser uma mera repetição de pensamentos. Né? Essa é o que eles vão chamar de pensar por procuração, ou aquilo que o Paulo Freire chamou também de uma educação bancária. Né? É exatamente uma mera repetição mecânica daquilo que é dito, assim como alguns de nós tiveram contato com professores de história que ensinavam isso. O foco era muito mais nas datas e no fato histórico duro do que propriamente na interpretação do fato. Né? E é exatamente essa ideia da interpretação que a gente quer aqui. Né? O exercício do pensamento está muito mais ligado com essa ideia da interpretação das coisas, né? E é isso que a gente quer em filosofia. Então, por exemplo, para que uma história da filosofia ela seja filosófica, em primeiro lugar, ela precisa ter esse espaço privilegiado, né, para o pensamento, para a interpretação. Né? E bom, muitos, né, vão exatamente traçar, né, e vão pontuar essa importância da história da filosofia, por quê? Porque, bom, a filosofia se faz através dos textos clássicos de filosofia. Né? Então, claro, é muito importante a leitura dos textos filosóficos, né? Particularmente para vocês, assim, melhores professores são aqueles que possuem a melhor bagagem, né? Que conhecem mais, que dominam melhor o conteúdo e têm desenvoltura para lidar com questões, para lidar com problemas, para lidar com dúvidas. Né? Isso é muito nítido, né? Mas, por outro lado, é importante notar que, bom, talvez o texto clássico, né, ou pegar, sei lá, as meditações do Descartes e levar para a sala de aula, talvez essa não seja a melhor estratégia. Né? A gente sabe que nós vivemos em um determinado contexto cultural, que por vezes nós encontramos problemas materiais ou problemas de formação nos nossos estudantes e por vezes nós precisamos, né, rearranjar uma determinada aula. Né? E como é que a gente rearranja isso? Né? Bom, algumas pessoas vão exatamente buscar trabalhar por temas, outros vão buscar trabalhar por problemas e outros vão, inclusive, tentar estratégias mistas. Assim. É importante aqui que a gente tenha a noção, né, que essas estratégias elas são possíveis.